da Rede Alesc. Exatamente. Agora a gente vai falar sobre o tributo, né? IPI. A gente vai conversar com o Dr. Flávio Sanches. Ele é advogado tributarista. Vai falar para a gente sobre a decisão aí do Supremo Tribunal Federal sobre a cobrança do IPI na revenda de produtos importados. Boa tarde, doutor Flávio. Boa tarde. Prazer falar com vocês. Prazer é nosso, doutor. Então, já comentando essa questão do Supremo Tribunal Federal que estabeleceu a cobrança do IPI na revenda de produtos importados. Eu gostaria que o senhor começasse, então, essa nossa entrevista comentando essa decisão. Pois não. O Supremo ele tem decidido muitos casos num plenário virtual, que é uma forma de julgar que tem se mostrado bastante mais ágil, com algumas críticas, porque são muitos casos que estão sendo resolvidos muito rapidamente. Antes, todos queriam agilidade na prestação jurisdicional, que a gente fala, né? E agora que ela está sendo dada, muita gente reclama que está muito rápido. Não, mas é no sentido de que os assuntos são sérios, complexos e que dependeriam de uma maior maturação. Mas, de certa forma, é importante que a gente tenha um assunto pacificado. Veja só você, esse do IPI na revenda de importado, ele já vinha de décadas sendo discutido, porque o IPI, a gente sabe que incide na importação e sobre produtos que são industrializados. Então, basicamente, ele vai quase que numa cadeia única, né? Lógico que você pode ter um produto que você compra industrializado como insumo para a sua própria industrialização. Então, ele vai se integrar no novo produto e aí sim vai ter uma cadeia mais completa. No caso do IPI de revenda de importado, a gente está tratando basicamente do produto que ele é importado para ser revendido no estado em que se encontra. Ele não vai ser industrializado. E dessa forma, o que os importadores arguiam é que ele já pagava segundo o fato gerador previsto, que é a importação. E como ele não é um fabricante, sendo uma mera revenda, ele não teria um novo fato gerador. Ocorre que tem no regulamento do IPI, com base em lei, a previsão da equiparação da primeira saída de bem importado. E aí é que gera a celeuma. E é engraçado que geralmente é de um lado o contribuinte, do outro o fisco. E nesse caso a gente tinha contribuintes de um lado, outro tipo de contribuinte de outro e o fisco no meio. Basicamente porque aqui o pleito era dos importadores para fins de ter uma base de cálculo mais baixa para fins do IPI, né? Eu acho que estou falando demais. Vamos aguardar uma próxima pergunta. Eu complemento um pouco mais a explicação que está em volta dessa questão. Doutor Jeremias falando, o senhor falou de importadores, eu estou imaginando uma empresa que faz importação, sei lá, de grande quantidade de produtos. Mas vamos supor, eu sou um consumidor, eu entro lá no site do Alibaba. É Alibaba que chama? É o chinês? Então, aí tem o Alibaba. Isso, tem vários, né? Que é grande. Aí eu quero comprar lá 10 relógios e revender aqui, sei lá, no meu condomínio. Ali eu já tenho um IPI, aquele valorzinho que está lá no site já tem o IPI. Como é que funciona isso? Olha, o exemplo que você dá, ele foge um pouquinho dessa nossa conversa, porque quando a gente compra por remessa expressa, que a gente chama, né, tem uma tributação simplificada, geralmente, desde que não seja em grandes quantidades para revenda, né? Então, mas eu vou separar, então. Eu vou te explicar que quando você faz uma pequena importação que chega pelo correio, geralmente essa vai ser sujeita a uma tributação de 60%, incluso todos os tributos. Mas se você compra relógios, vários deles, e você é um comerciante, você tem uma loja de relógios, faz uma importação regular, você vai sim pagar o IPI no desembaraço aduaneiro, como tantos outros tributos que incidem, e na hora que você vai fazer a primeira revenda, vai ter o IPI.
geralmente, quando a gente está falando dessa forma, são tradings, são empresas grandes e eles abastecem o comércio, de certa forma. É raro que chegue diretamente para o consumidor final, mas se chegar, sim, vai ter o destaque do IPI exatamente por conta dessa decisão do Supremo. Então, para a gente entender, doutor, no caso que o senhor citou, um grande importador, no desembaraço aduaneiro já incide o IPI. E depois, quando ele vai vender, incide novamente. Então, como é que é hoje e como é que fica com essa decisão do Supremo? Tá. Eu vou voltar até um pouco antes para a gente entender por que eu dizia que é tão importante pacificar. Em algum momento, aí, que já faz mais de 5 anos, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele tinha analisado a questão sobre a ótica de lei federal e decidiu que era ilegal a cobrança desse IPI. Com base nisso, transitou em julgado para poucos contribuintes uma situação de não cobrança desse IPI nessa saída. Já passado um tempo, o próprio STJ revisou esse entendimento e passou a entender que era cabível essa tributação. Então, você criou um problemão, porque você tem contribuinte competindo com outro, para alguns incide, para outros não incide. Aí o Supremo avocou a matéria sobre a ótica da repercussão geral. E a repercussão geral é uma forma de julgamento via plenário do STF, para justamente uniformizar o tratamento e tornar assim um guia para todo o judiciário. Ele não faz imediatamente efeitos sobre todo e qualquer contribuinte, mas aos poucos, todos os contribuintes que sejam alcançáveis por isso, sofram efeitos disso, eles acabam sendo afetados. Quem tem ação judicial hoje, ele poderia ter, por exemplo, uma liminar vigente falando para ele não recolher, e essa liminar dele continua vigente. Mas assim que o processo dele movimentar numa próxima fase, é de se esperar que o tema definido no STF fará com que seja revertida aquela proteção que ele tinha de liminar, e assim ele tenha que recolher o tributo em 30 dias, aquilo que ele tenha deixado de recolher. Dá ensejo também a, eventualmente, ações rescisórias de quem tivesse tido um trânsito em julgado, observados certos requisitos da lei, né? Então, isso torna agora mais equânime o tratamento do produto importado em relação ao nacional. Um produto similar, produzido no Brasil, ele já com margem de lucro e tudo mais, ele tinha um preço. O importador, ele tinha um preço sobre o qual incide o IPI. Já o importador, ele faz a importação, paga o IPI, depois ele agrega uma margem de lucro. Então, você pode imaginar que o IPI incide para essa turma dos importadores numa base de cálculo inferior àquela do produto nacional. E é isso que se quis, e nesse passo pode-se até concordar aí com o Supremo. E voltando ao que eu falei um momento lá atrás, não afeta produtos que se agregam numa cadeia produtiva, ou seja, que não sendo para mera revenda, seja integrante de um processo industrial. Porque esse, naturalmente, vai virar crédito para o débito do valor do produto que se fabrica. Agora, doutor Flávio, duas questões. Essa decisão, quando começa a valer efetivamente, e para o consumidor, porque aqui no Jornal da Rede Alesp também é essa prestação de serviço. Para o consumidor, o que vai influenciar no bolso? Pois não. Olha, a decisão ela vai fazer efeito ali para a parte envolvida inicialmente. E aí só depois, por conta dele ter sido publicado, já existia um tema concreto e com acórdão publicado, leva a que todo o judiciário, na medida em que movimente um caso dessa natureza, acabe dando esse mesmo entendimento. E caso não dê, vai ter à disposição o contribuinte, a União vai ter o Instituto da Reclamação. Mas, então, não é imediato, não é tão imediato, mas, por outro lado, os importadores devem se ater que não vale a pena ele aproveitar uma liminar que ele esteja efemeramente considerando
porque ele pode ter uma vantagem competitiva de formar um preço mais baixo, mas mais tarde essa conta vai chegar e ele não vai ter como repassar na cadeia comercial. Então, é preferível que ele, o quanto antes, revise sua rotina e, por fim, chegando ao consumidor, ele vai acabar tendo, talvez, um acréscimo aí, né? Porque questão de formação de preço, a gente sabe, é mais financeira do que tributário. O tributário é um dos elementos da formação de preço. E aí a tendência é que a coisa fique no meio do caminho. De um lado, você tem um acréscimo de custo por conta desse IPI, que vai estar embutido no preço. O IPI um pouco maior, não é todo maior, porque já se recolhia uma parte, basicamente é sobre a margem que se agrega, né? E aí, se o mercado comportar um acréscimo de preço, senão vai ser assimilado pelo importador, vai ter uma margem menor, porque ele não consegue repassar no preço, dado que a competição, às vezes, não deixa chegar nisso. Dr. Flávio Sanches, advogado tributarista, muito obrigado pela sua presença, pelas explicações aí desta decisão, pacificação, como o senhor colocou, do Supremo Tribunal Federal em relação ao IPI. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a participação, às suas horas. Um abraço. Abraço, doutor.